Olá, tudo bem com você? Você consegue identificar as suas necessidades? Quando eu falo de necessidade aqui, eu estou falando de uma questão bem específica. Na comunicação não violenta, o Marshall vai dizer que todos os indivíduos, todos os seres humanos, agem de acordo ou para atingir, alcançar uma necessidade básica universal. Só para você ter uma ideia, eu vou falar em termos de categorias, e são 7 categorias. O Marshall vai dizer o seguinte: todos os indivíduos precisam de autonomia, integridade, bem-estar físico, celebração, comunhão espiritual, interdependência e lazer. E aí, dentro dessas categorias, por exemplo, em comunhão espiritual, eu tenho beleza, harmonia, inspiração, ordem e paz. Quando a gente tem alguma dessas necessidades e isso não é atendido, sabe aquele sentimento de mal-estar, de falta, alguma. E aí a gente não sabe o que é? Por isso que eu perguntei, você consegue identificar as suas necessidades? Eu acho muito bacana essa lista, e ela tá lá no livro, né? Na verdade, todos os livros da comunicação não violenta têm essa lista. Porque durante um tempo eu cheguei a usar ela impressa na minha frente para conseguir identificar o que estava me faltando. Por quê? No primeiro momento, quando eu consigo identificar o que me falta, eu consigo também comunicar ao outro, né, o que eu preciso. Por que isso é importante? Quando a gente sabe realmente do que precisa e comunica ao outro, o Marshall vai dizer que a gente tem uma maior condição ou é mais fácil, né, a gente conseguir apoio, a gente conseguir, por exemplo, contribuição para que isso aconteça. Então é assim, eu sei do que eu preciso e eu comunico ao outro. Quem é esse outro? A pessoa com quem você convive, né? As pessoas que realmente se importam com você. É importante falar isso, a gente não vai sair por aí falando para todo mundo do que a gente precisa, né? Enfim, vou dar um exemplo básico, pensando na comunicação não violenta e numa situação sem a comunicação não violenta, para a gente entender isso que eu estou falando. Vamos supor e imaginar que eu tive uma semana exaustiva, eu tô assim, o caco, cansada ao extremo. Chego em casa sexta-feira, o que eu tô querendo fazer? Descansar. Hoje eu não quero ver ninguém, não quero sair na porta da rua. Entrei, quero só tomar um banho e ir pra minha cama. Sei lá, ler, escutar uma música, assistir uma série, não quero ver ninguém. Chego em casa, meu marido fala assim: bora, se arruma que a gente tem que ir visitar a minha irmã. O que você acha que vai acontecer nesse momento? Ele não me avisou, não me falou nada, que a gente ia sair, que ia ter uma visita, nada disso. Vamos lá, sem a comunicação não violenta. Como assim, vamos sair? Você não falou nada pra mim, você nem me consultou, isso já tá combinado? Já tá tudo certo? O que vai ser lá? Vai ser janta? Quem que vai estar lá? Nossa, eu tô muito cansada, você não devia ter feito isso sem me falar. Eu não vou, se você quiser ir, você vai sozinho, eu não tenho condições hoje, e você tinha que ter me falado, isso é um absurdo. Pronto, a confusão está armada. Beleza, vamos pensar em termos de comunicação não violenta. Quando eu sei da minha necessidade, que seria de descanso, eu posso simplesmente falar para ele, falar: olha, desculpa, eu não estou no momento bom, eu não estou no dia bom, eu preciso realmente de descanso agora, eu preciso de um tempo só para mim, para ficar quietinha, para descansar. Você sabe que eu preciso de uma energia enorme para lidar com outras pessoas, né? Então agora realmente eu preciso de silêncio. Tem como remarcar, tem como a gente, sei lá, chegar um pouquinho mais tarde, porque daí eu descanso aqui 1 horinha, 2 horinhas, talvez eu consiga me restabelecer pra gente ir, se de todo, né, não tiver como a gente mudar, enfim. Percebe que eu deixei claro pro outro o que tá acontecendo comigo internamente, do que eu preciso. Então, segundo Marshall, a probabilidade de conseguir apoio e conseguir que a outra pessoa contribua, né, para que você tenha a sua necessidade atendida, é maior quando você deixa isso claro. Então, principalmente em relações mais próximas, a gente tem a tendência de achar que a pessoa tem que adivinhar o que você quer, o que você precisa. Esse tem que, nossa senhora, isso é o veneno. É a pior expressão que tem, é você dizer o outro tem que saber, o outro tem que dizer, o outro tem que. Não existe.
A gente não pode, a gente não tem controle dessa dimensão do outro tem que. Não é possível. Então, no campo das necessidades, funciona dessa maneira. Você identifica quais são as suas necessidades e você deixa claro isso para os outros. Da mesma forma, quando você não está compreendendo, aí tá, eu falei de dentro para fora. Então, como que eu recebo isso do outro, né? Como eu sei que todas as pessoas agem em busca de atender às suas necessidades, tem algumas pessoas que não chegam assim sem ver e falam, olha, eu tô precisando de descanso, tô precisando de silêncio, tô precisando de apoio. Não, tem pessoas que vão fazer o quê? Você não sabe que eu não gosto? Você não sabe que é assim? Você não... E aí, quando eu vejo esse tipo de situação, eu olho e tento identificar, né, qual é a necessidade, qual é a falta, por que aquela pessoa está agindo daquela forma. E quando eu consigo identificar a necessidade no outro, eu faço uma pergunta. Você está precisando de um momento para você? Você está precisando de silêncio? Tudo bem, a gente para aqui, quando você estiver melhor a gente volta a conversar. Então, percebe que é claro que isso é um exercício, né? Quando a gente começa a praticar a CNV, primeiro a gente faz o exercício conosco, então é de dentro para fora, depois eu começo a colocar isso em prática com as outras pessoas também e ir para esse outro momento de tentar identificar no outro, né, o que está acontecendo. Não no sentido de adivinhar, isso é muito complicado e a gente pode ter interpretações totalmente equivocadas, mas então a gente vai tentar fazer isso perguntando, né, com muita tranquilidade, perguntando o que a pessoa precisa, o que está faltando. Então, por exemplo, na integridade, nós temos aqui autenticidade, criatividade, significado e sentido, amor, valor próprio. Tudo isso é expressão daquilo que a gente precisa, das nossas necessidades básicas. Então, quando você vê alguém agindo de uma forma extrema, de uma forma agressiva, de uma forma que você não compreende, pergunte. Pergunte, porque aquilo é uma expressão de algo que falta. Tem uma frase do Macho que eu sou apaixonada, que me ajuda muito. Ele fala assim, ó, toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, veja bem, toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Eu posso falar de uma forma tranquila qual é a minha necessidade e eu também posso explodir, gritar, ofender, né? Enfim, e aí a gente pode pensar de que maneira que eu vou conseguir, qual dessas estratégias vai me permitir atingir e atender a minha necessidade. Quando a gente reflete sobre isso, né, no momento anterior, eu percebo que é pelo diálogo. Então a gente consegue fazer isso com mais conexão, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, e a gente consegue realmente atender as nossas necessidades em harmonia com as pessoas que estão à nossa volta. Fez sentido para você? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Um abraço grande e até a próxima.